galera, na aula de hoje a gente vai falar sobre determinante. Então, determinante é um número associado a uma matriz. Então, nas últimas aulas a gente falou sobre matrizes e agora o determinante é um número associado a uma matriz. Cada matriz tem um número associado a ela. Esse número associado a essa matriz a gente chama de determinante. Só tem um detalhe, só existe o determinante para uma matriz quadrada. Lembra aí o que é uma matriz quadrada? Lembra lá, uma matriz é quadrada quando o número de linhas for igual ao número de colunas. Então, só existe o determinante para uma matriz quadrada. Ou seja, quando o número de linhas for igual ao número de colunas, por exemplo, uma matriz 1 por 1, uma linha e uma coluna, uma matriz 2 por 2, duas linhas e duas colunas, uma matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas, uma matriz 4 por 4, 4 linhas e 4 colunas e por aí vai. Vamos ver alguns casos separados. Primeiro vamos falar da matriz de ordem 1. A gente diz em uma matriz de ordem 1, é bem tranquilo, que o determinante de uma matriz de ordem 1 é o próprio elemento da matriz. Olha que simples. Então, por exemplo aqui, essa matriz 1 por 1, uma linha e uma coluna, vai ter um elemento só. Nesse caso, como exemplo, a matriz que tem um elemento igual a 3. Quando uma matriz for 1 por 1, o determinante vai ser o próprio elemento, bem tranquilo. Se fosse uma matriz, por exemplo, com elemento menos 5, det já significa determinante da matriz A, ia ser menos 5. Se o elemento fosse 12,3, det já, o determinante de A, também ia ser 12,3, certo? Então, o determinante de uma matriz de ordem 1 é o próprio elemento, bem tranquilo. Agora, uma matriz de ordem 2, para a gente descobrir o determinante, aí muda um pouquinho. Olha só. Vamos pegar essa matriz aqui que eu coloquei como exemplo, uma matriz com duas linhas e duas colunas. Lembra? O primeiro número diz respeito ao número de linhas e o segundo número diz respeito ao número de colunas. Olha essa matriz. Primeira linha, os elementos 2 e menos 3. Segunda linha, 5 e 4. Para a gente descobrir o determinante de uma matriz 2 por 2, olha só como é que a gente faz. Primeiro o seguinte, quando você for calcular o determinante, você muda o colchetes por barrinhas, certo? Então, quando você for calcular o determinante, você vai trocar colchetes primeiro pelas barrinhas. Lembrando que para representar a matriz pode ser colchetes ou parênteses. Colchetes ou parênteses. Mas para fazer o determinante daquela matriz, você vai trocar por barrinhas. Ok. Aí como é que a gente faz? Lembra que uma matriz, quando ela é quadrada, a gente diz que ela tem uma diagonal principal e uma diagonal secundária. Lembra, essa é a diagonal principal. E aí o que você vai fazer para descobrir o determinante? Você vai multiplicar os elementos da diagonal principal. Então vai ficar 2 vezes 4, pode ser essa caneta, 2 vezes 4, 8. Então você vai multiplicar aqui os elementos da diagonal principal. E olha só o que você vai fazer agora, presta atenção. Você vai multiplicar os elementos da diagonal principal, ou desculpa, você vai multiplicar os elementos da diagonal secundária também. Só que o resultado você troca o sinal. Então na diagonal secundária, ó, troca o sinal do resultado. Então, menos 3 vezes 5, menos 15, trocou o sinal, fica mais 15. Opa. Mais 15. Então, 15 mais 8, 23. Então, a gente conclui que o determinante dessa matriz A é igual a 23. Então, matriz de ordem 2, multiplicação dos elementos da diagonal principal, 2 vezes 4, 8. Multiplicação dos elementos da diagonal secundária, trocando o sinal. Então, menos 3 vezes 5, menos 15, trocou o sinal, mais 15. Então, 8 mais 15, 23, 10 já, determinante da matriz A, 23, certo? Agora vamos para o determinante de uma matriz de ordem 3. Lembrando, quando eu falo de ordem 2, é que eu estou dizendo que é uma matriz de duas linhas e duas colunas. Se eu falo, por exemplo, uma matriz de ordem 3, eu estou dizendo que é uma matriz de 3 linhas e 3 colunas. Então agora vamos ver como é que faz o determinante de uma matriz de ordem 3. Agora a gente vai falar do determinante de uma matriz de ordem
3. Isso quer dizer que ela tem 3 linhas e 3 colunas. Para a gente fazer o determinante de uma matriz de ordem 3, é diferente da de ordem 2 e da de ordem 1. É um pouquinho diferente. Vamos ver agora como é que a gente faz. Então lembra, para a gente fazer o cálculo do determinante, troca os colchetes pela barrinha. Pega todos os valores da matriz, né? Copia. E aí o que você vai fazer? Deixa eu pegar outra cor aqui. Os valores das duas primeiras colunas, você vai repetir aqui no final. Os valores das duas primeiras colunas você repete aqui na sequência. Então vai ficar menos 2, 2 e 5. E repete 1, 3, 4. 1, 3, 4. Então, o primeiro que você tem que fazer é repetir as duas primeiras colunas da matriz. E barrinha no final. E aí, o que você vai fazer? Traça a diagonal principal. A diagonal principal é essa daqui. Traça a diagonal principal. E as diagonais paralelas à diagonal principal. Essa outra diagonal aqui. E essa outra diagonal aqui. Deixa eu arrumar aqui. Então, traça essas três diagonais, a principal e as paralelas a ela. Daria para a gente traçar uma diagonal aqui e aqui também, mas não é para fazer isso. Se é uma matriz 3 por 3, você só vai traçar as diagonais em que tem 3 elementos. Então, a diagonal principal, mais uma e mais uma. Certo? Então, traça a diagonal principal e mais duas paralelas a ela. O que você vai fazer? Você vai multiplicar os elementos daquela diagonal e somar com os elementos da outra diagonal. Então, multiplica os elementos de uma diagonal, soma com a multiplicação dos elementos da outra diagonal, soma com a multiplicação dos elementos da outra diagonal. Olha só como é que vai ficar. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 vezes 1, menos 6. Colocou ali. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes 5, menos 5. Então, somou menos 5. 0 vezes 2, 0 vezes 4, 0. Então, somou 0. Nem precisa colocar o 0, né? Eu vou colocar aqui só para a gente destacar bem aqui no exemplo. E aí agora você vai fazer a mesma coisa com as diagonais secundárias, né? Com a diagonal secundária paralela e as paralelas a ela. Que é essa daqui, é a diagonal secundária e as paralelas a ela. Que são essa daqui e essa daqui. Você vai fazer o mesmo processo, só que um detalhe. Em todas elas, o resultado, você vai trocar o sinal. Então, o resultado de todas as secundárias, você troca o sinal do resultado. Então, vai ficar 0 vezes 3, 0 vezes 5, 0. Nem precisa colocar. Eu vou até colocar aqui, mas nem precisa colocar. E quando for 0, eu posso colocar mais ou menos, não vai influenciar. Aqui, menos 2 vezes menos 1 dá 2. 2 vezes 4 dá 8 positivo. Como é secundário, eu troco o sinal, fica menos 8. E 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Como é diagonal secundária, paralela à diagonal secundária, eu troco o sinal do resultado. 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2. Trocou o sinal, menos 2. E aí agora é só somar tudo. Então vai ficar menos 8 com menos 2, menos 10 com menos 5, menos 15 com menos 6, menos 21. Então esse é o determinante da matriz A. Então, det da matriz A, nesse caso, igual a menos 21. Fechou? Então, esse é o determinante de uma matriz de ordem 3. 3 linhas e 3 colunas. Agora,
para a ordem maior que 3 é um método único. Então, para a ordem 4, 5, 6 em diante, é um único método, é um pouquinho mais complicado, então a gente vai ver agora como é que funciona. Para as nossas atividades de sala e tudo mais, não precisa se preocupar com matriz de ordem, com determinante de matriz com ordem maior que 3, que a gente vai focar no determinante até aqui. Mas é claro que eu vou falar para vocês como é que a gente faz o cálculo do determinante de uma matriz de ordem maior que 3. Então, olha só.